que demora. Meu computador aqui do século XX tá com os dias contados. Eu já... Tá travando um pouco? Pode ser que trave um pouco, né? Porque como tá chovendo, pode ser que a internet fique ruim, né? A minha internet aqui é via rádio, então talvez fique um pouco ruim. Mas vamos tentar, né? Se estiver travando muito, daí vocês me avisam, tá? Tá bem ruim? Muito ruim? Na hora que eu começar a falar, então vai ficar difícil. Só a câmera tá travando? Vamos tentar desligar a câmera, então, de repente melhore. Me ouvem? Sim, professora, dá para ouvir bem. Tá, então vamos tentar sem câmera. E tá caindo aqui, se eu sair é porque caiu a internet. Tá, deixa eu colocar a lista já, então, para se cair alguém, pelo menos assina a lista. Tá caindo tudo, até o computador aqui tá meio devagar. Meu Deus. Não sei se eu vou conseguir fazer uma lista. Tá demorado. Foi. Aí tá a lista. Não sei se eu tinha caído. Então aí tá a lista, já assinem para garantir que não caia a internet. E aí vamos corrigir a prova então, tá? Me escutam tudo tranquilo? Questão 1. Alguém quer ler? Eu leio. Ok.
Um condutor A eletrizado negativamente é colocado em contato com outro condutor B, inicialmente neutro. B se eletriza positivamente ou negativamente? Tá, então, vamos pensar. Eu vou tentar ligar a câmera, ver se não fica travando muito, tá? É aquele processo de eletrização por contato, né? Então, eu tenho dois condutores, inicialmente um está carregado negativamente e o outro está neutro. O que vai acontecer quando a gente colocar os dois condutores em contato? Como eles são condutores, eles conduzem bem a eletricidade. Então, esses elétrons que estão sobrando, que estão extras, né, nesse condutor A, eles vão tentar fugir dali. Por que eles vão tentar fugir? Porque eles estão todos com cargas de mesmo sinal, né? Então, as cargas iguais, elas tendem a se repelir. Então, elas querem se separar. Se eles encontram outro lugar para onde ir, então eles vão se separar e vão passar para o outro condutor, certo? Então, o B vai se eletrizar positivo ou negativamente? Positivamente. O condutor A está carregado negativamente. É negativamente, né? É negativamente, aham. Então, o B vai ficar carregado Negativamente. negativamente, isso aí. Porque ele vai adquirir a mesma carga que está sobrando no A, né? Ok? Todo mundo entendeu isso? Ô, professora, você está corrigindo a reavaliação ou a prova que você deu? É a prova, não é? Não é essa a prova de vocês? Não, prof, porque tá diferente. Ela Pra tá gente, bem diferente. tipo, Pois é. a 5 é parecida da prova, mas daí é condutor A eletrizado positivamente. Tá, Ah, deixa tá. eu... Por isso que eu respondi errado. Já tava mexendo uma burra. Tá, então deixa eu abrir aqui. Eu devo ter pego da outra turma, então. Aqui. Só que aqui eu não vou conseguir responder. Não vou conseguir responder direto do arquivo, porque está em PDF. Mas tudo bem. A gente vai respondendo no chat daí, pode ser? Pode. Só abrir aqui. Esse PDF. Agora sim? Isso, era bem essa. Então tá. Então, questão 1. Um objeto tem um total de 10 na 21 prótons. O que se pode concluir a respeito de sua carga elétrica se ele tiver 10 na 21 elétrons, menos que 10 na 21 elétrons, mais que 10 na 21 elétrons. Então, só um pouquinho, gente. Vorti. Tá, então, a gente disse que um objeto está carregado, positivo ou negativamente, né, eletricamente,
quando há um desequilíbrio entre o número de cargas elétricas positivas e cargas negativas. Então, o nosso átomo, ele é composto por partículas positivas, que são os prótons, então os prótons e os nêutrons, que são cargas elétricas neutras, né, não tem carga elétrica, eles ficam fixos no núcleo, e ao redor desse núcleo, rodeando, né, circundando esse núcleo, ficam os elétrons. Então, os elétrons ficam nas camadas de condução, que são chamadas na eletrosfera, né, então os elétrons ficam circulando ao redor nas eletrosferas, o núcleo, né? Então, quando há um desequilíbrio entre o número de prótons e o número de elétrons, aí a tua partícula, o teu corpo vai ficar carregado. Se tiver mais prótons, então eu tenho mais carga positiva, o corpo vai ficar carregado positivamente. Se eu tenho mais elétrons, mais cargas negativas, o corpo vai ficar carregado negativamente. Nesse exemplo aqui, nesse exercício, ele está dizendo que tem 10 na 21 prótons. Então, se tiver a mesma quantidade de prótons, significa que o objeto vai estar neutro. Se tiver menos que aquilo lá, ele vai ficar... Então, se tiver menos elétrons do que prótons, ele vai ficar carregado positivamente. Se tiver mais elétrons do que prótons, ele vai ficar carregado negativamente. Então, na letra A, que diz que tem 10 na 21 elétrons também. Então, ele vai ficar positivo, negativo, neutro. Muito bem. Como a professora, eu tô empolgada. Tá bom? E na letra B? Na letra B, menos que 10 na 21 elétrons. Então, ele vai ficar... Positivo. Porque ele cedeu o elétron. Isso aí, porque vai ter mais carga positiva do que carga negativa. Muito bem. E na letra C, que vai ter mais de 10 na 21 elétrons, então ele vai ficar... Negativo. Negativo. Isso aí. Tudo bem até aí? Entenderam essa questão de quando que o corpo fica positivo, quando que fica negativo? Certo? Tranquilo? Uhum. Beleza. Então, questão 2. De acordo com os princípios da eletrostática, ao atritarmos dois corpos, é possível que eles fiquem eletrizados. Ao realizar um processo de eletrização similar ao descrito no trecho anterior, observaremos a transferência de cargas elétricas, um dos corpos irá ceder elétrons para o outro que irá recebê-los, evidenciando o princípio da conservação de carga elétrica. É isso que acontece? Ou acontece geração de carga elétrica, ou separação de carga elétrica, ou carga elétrica de mesmo sinal e mesmo módulo nos dois corpos envolvidos no processo. Então, na letra D está dizendo que os dois objetos que vão ser atritados vão ficar com a mesma carga, com o mesmo sinal, é isso? Não. A letra A. O que acontece, então? Letra A, o que acontece é transferência, então, questão 2, letra A. O que acontece é uma transferência de elétrons, né? Quando a gente atrita dois objetos, os átomos desses dois objetos, eles ficam tão próximos que vai haver uma transferência de elétrons de um material para o outro. Então, alguns objetos, eles têm mais facilidade em perder elétrons, e esses objetos que têm essa facilidade em perder elétrons são aqueles que têm os elétrons mais longe do núcleo, mais afastado do núcleo. Então, esses elétrons, a força de interação entre o núcleo e esses elétrons mais afastados, ela é mais fraca. E aí, esses elétrons, eles conseguem fugir daquele corpo onde ele está. E aí, por isso que esses elétrons vão passar para o outro objeto. Esse corpo que perdeu o elétron, ele fica carregado... Positivo ou negativo? O que perde elétron fica? Positivo. Positivo. E aí o outro que recebeu fica? Negativo. Muito bem. Então, o que acontece é o que está dizendo na letra A, é uma transferência de carga elétrica. Um vai perder e o outro vai receber. E o total vai se manter, o total vai se conservar. Por isso que está dizendo lá que evidencia o princípio da conservação de carga elétrica. No total, a carga elétrica se mantém igual, só um corpo transferiu para o outro. Ok? Entendido essa questão? Alguma pergunta? Tranquilo? Sim, professora.
Então, vamos, questão 3. Considere... Alguém quer ler? Posso ler, professora? Pode. Considere duas esferas elétricas condutoras idênticas de cargas elétricas iguais a 2,0 coulombs e menos 3,0 coulombs. Elas se tocam, transferindo elétrons entre si. Calcule a carga elétrica final em cada esfera após o contato entre elas. Tá, então o que acontece nessa questão? Eu tenho duas esferas e elas são condutoras. No início, uma tem uma carga de 2 coulomb e a outra tem uma carga de menos 3 coulomb. Eu vou colocar as duas em contato e vai haver uma reorganização, uma reestruturação dessas cargas elétricas, certo? Mas a gente tem que lembrar que a conservação da carga elétrica continua. O que isso significa? Significa que a quantidade de carga elétrica total inicial que você tinha é igual à quantidade de carga elétrica final que a gente vai ter também. Então, quanto que é? Eu vou escrever no chat aqui, tá? A carga elétrica inicial, tá? Então, do princípio da conservação de carga elétrica, a carga elétrica total, que é a carga da partícula 1 mais da partícula 2, vai ser, vai ser igual à quantidade da carga elétrica 1 final mais a carga elétrica 2 final, tá? Então, isso que eu escrevi aqui, ó. Quantidade de carga elétrica inicial é igual à quantidade de carga elétrica final. O que é a carga elétrica inicial? É a soma das duas cargas daquelas duas partículas, Q1 mais Q2. Quanto que é Q1 mais Q2? Q1 é 2 e o Q2 é menos 3. Então, vai dar uma carga elétrica total de menos 1 coulomb. Certo? Acompanharam? Então, a carga elétrica total inicial é menos 1 coulomb. Certo. Então, a carga elétrica final também vai ser menos 1 coulomb. Aí eu tenho que lembrar que eu tenho duas partículas e elas são idênticas. Ó, o problema diz, duas esferas condutoras e idênticas. Então, significa que vão ter a mesma quantidade de carga, certo? Então, se a carga total é menos 1, significa que a carga de cada uma é? Menos 0,5? Exatamente. A gente pega a carga total, que é menos 1, e divide por 2, porque eu tenho duas partículas. Então, a carga elétrica de cada uma das duas, final, né, aquele linha representa que é o final, vai ser de 0,5 coulombs. Ok? Todo mundo entendeu isso? Menos 0,5 coulombs. Ok? No início, eu tenho 2 coulombs e menos 3 coulombs, cada uma separada. Aí, eu junto as duas. Então, essas cargas vão se organizar para que fique equilibrado entre as duas, certo? Então, quando a gente soma a carga total, é 2 menos 3, dá menos 1. Menos 1 é a carga elétrica total. Quando eu estou com as duas partículas junto, esse menos 1 vai dividir entre essas duas partículas, porque elas são idênticas, certo? Lembra que eu falei que quando a gente tem uma distribuição entre os condutores, o condutor de dimensão maior vai ficar com mais carga elétrica. Quando elas são iguais, elas vão se dividir igualmente. Por isso que eu pego a carga total e divido por 2, porque as partículas são idênticas. Ok? Entendido essa questão? Sim. Sim, Então, Sim. vamos à questão 4, então. Enquanto vocês não vão falando, não vão perguntando, eu vou seguindo. Questão 4. Alguém quer ler? Duas cargas elétricas iguais de módulo 2 vezes 10 no menos 6 coulomb encontram-se no vácuo separados a uma distância de 0,5 metros. Calcule o módulo da força elétrica entre
elas. Dados K0, 9 vezes 10 na 9, Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Então, o problema está pedindo força elétrica. Nós calculamos força elétrica entre duas cargas elétricas usando lei de Coulomb. Essa equação aqui, certo? Então, a força elétrica entre duas partículas Q1 e Q2 vai ser o produto de uma constante K vezes a carga 1 vezes a carga 2 dividido pela distância ao quadrado. Carga 1 e a carga 2, elas estão entre essas duas barrinhas. O que significa essas duas barrinhas laterais? Significa o módulo. Então, você vai pegar só o valor absoluto sem o sinal. Tá? Então, mesmo que a carga 1 e a carga 2 fossem negativas, você vai levar só o sinal, só o valor da carga, sem o sinal. Ok? Então, vamos voltar lá na questão. Como é que eu vou resolver isso daqui? Não dá para resolver aqui. Vamos tentar pelo chat, vai ficar ruim, eu acho, né? Força igual a K vezes Q1 vezes Q2 dividido por D ao quadrado. Vamos tentar por aqui mesmo. Ai, caramba. Então, essa é a lei de Coulomb. O problema está dizendo que as duas cargas são iguais. Então, Q1 e Q2 são 2 vezes 10 na menos 6. Então, a força vai ser igual. A constante K, que é no vácuo, né? Elas estão no vácuo, então o K é 10 vezes 10 na 9, vezes o Q1, que é 2, vezes 10. Ih, como é que eu vou fazer o menos 6 agora? Não vai, né? Na menos 6, eu vou deixar assim, ver se vocês entendem. Vezes 2, vezes 10 na menos 6 de novo. Aqui. Dividido pela distância, que é 0,5 ao quadrado. Então, vai ficar assim, né? A constante é 9 vezes 10 na 9. Q1, 2 vezes 10 na menos 6, vezes Q2, que é 2 vezes 10 na menos 6 também, dividido pela distância, que é 0,5 ao quadrado, ok? Como é que multiplica com base de 10? Multiplica os números na frente, mantém a base, soma os expoentes. Então, vai ficar 9 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 9 dá 36, certo? Vezes 10 na... Quanto que vai ficar o expoente? Eu tenho 10 na 9, 10 na menos 6, 10 na menos 6. Agora, na multiplicação, a gente soma os expoentes. Então, fica 9 menos 6, menos 6. Vai ficar 10 na menos 3. Ok? Dividido por 0,5 ao quadrado, que é 0,25. Agora, divisão com base de 10. Divide os números. Isso aí, né? Divide os números e aí mantém a base e diminui os expoentes se tiver, né? Como eu não escrevi em notação científica esse aqui de baixo, só dividir os números ali. O resultado final vai ficar 0,144 newtons, que é a unidade de força. Ok? Então, a força vai ficar, ó, 9 vezes 2 vezes 2 dá 36, 10 na 9, vezes 10 na menos 6, vezes 10 na menos 6, você soma. Então, fica 9 menos 6, 3, positivo. 3 menos 6, menos 3, por isso que aqui vai ficar menos 3, tá? E aí, dividido por 0,25. Faz 36 dividido por 0,25, acho que vai ficar 144 vezes 10 na menos 3, então você anda com a vírgula para o lado e fica 0,144. Certo? Conseguiram acompanhar a questão, entender a questão? Oi? Eu só não tirei 10, acho que por causa desse aqui, porque o meu ficou 14,4 vezes 10 na menos 2. Não, mas isso não tá errado. Oxe, como assim? Ah, tá. Pela anotação científica? Do 10 Sim, se você deixar em notação científica, não tá errado, né? Você só tá escrevendo o número de uma outra forma. Desde que esteja certo, né? Isso daqui você pode escrever 1,4 vezes 10 na menos 1, 14,4 vezes 10 na menos 2, 144 vezes 10 na menos 3, né?
E por aí vai. Então, eu acho que eu acertei, então. Mas continua sendo o mesmo número, né? Tudo bem nessa questão, então? Sim. Questão 5. Agora sim é aquela lá que a gente estava falando como A1, né? Alguém quer ler? Posso ler, prof? Pode. Um condutor A, eletrizado positivamente, é colocado em contato com outro condutor B, inicialmente neutro. A. B se eletriza positivamente ou negativamente. Agora sim. E aí, nesse caso, quando o condutor está carregado positivamente, e aí a gente coloca em contato com o condutor B que está neutro, qual é a carga do condutor B que vai adquirir? Positivamente. Positivamente também. Ai, não consigo escrever lá coisa. Positivo. Então, B vai ficar carregado positivamente também. E aí, durante a eletrização do B, ocorre uma movimentação de elétrons ou de prótons? Elétron. Sempre elétrons, independente se ele é positivo ou se é negativo, sempre quem se movimenta são os elétrons. Os prótons ficam fixos lá dentro do núcleo, tá? E aí, essa movimentação vai ser do A para o B ou do B para o A? A para o B? Qual é a carga do B que vai ficar? É positivo, então sai do B, né? Isso aí. Se o B vai ficar carregado positivamente, é porque ele vai perder elétrons. Então, os elétrons do B vão sair do B para ir para A para tentar equilibrar o A, né? Para tentar suprir aquelas cargas que estão faltando. Então, como o B fica carregado positivamente, ele está perdendo elétrons. Então, o movimento é do B para o A. Certo? Entenderam isso? Do B para o A. Tranquilo? Sim. Sim. Então, questão 6. Quer ler, Vitor? É Vitor? Foi o Vitor que disse. Sim, pode ler. É a 6? Yeah. Tá. Um corpo possui 3 vezes 10 na 18 elétrons e 5 vezes 10 na 18 prótons. Qual é o sinal e o valor da carga elétrica no corpo? Tá, então, quando eu quero descobrir carga elétrica, eu vou usar essa equação aqui. Carga elétrica é igual a mais ou menos o número de partículas elétricas que você tem, vezes a carga elementar do elétron. A carga elementar do elétron, ela é sempre, deixa eu escrever aqui no chat, 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. Por que a carga elétrica do elétron é conhecida como carga elétrica elementar? Porque todo corpo tem pelo menos um elétron, tá? Então, por isso que ele é chamado de carga elétrica elementar. Todo corpo vai ter pelo menos aquela carga elétrica ali, que é a carga do elétron. Então, se eu quero descobrir qual a carga elétrica do corpo, eu tenho que fazer essa análise aqui. É mais ou menos o número de partículas carregadas que você tem, vezes a carga elementar do elétron. Vai ser positivo se essas cargas forem prótons, vai ser negativo se essas cargas forem elétrons, certo? Nesse problema aqui, deixa eu voltar lá. Nesse problema aqui, ele está dizendo que tem 3 vezes 10 na 18 elétrons e 5 vezes 10 na 18 prótons. Então, eu tenho tanto elétrons quanto prótons. Então, antes de calcular aquela carga elétrica, vezes a carga elétrica elementar do elétron, eu tenho que fazer a soma dessas duas partículas aqui, tá? Então, vai ficar, deixa eu escrever aqui, carga elétrica é igual mais ou menos N vezes E. Então, nesse caso, vai ser a carga elétrica de prótons, o número de prótons que eu tenho, que é 3 vezes 10 na 18. Não, isso é elétrons, né? Na 18, mais o número de prótons, que é 5 vezes 10 na 18. Eu vou escrever aqui, daí eu já explico.
Que chuvarada. Tá, então, esse mais ou menos você vai somar as partículas carregadas que você tem. Então, eu tenho 3 vezes 10 na 18 elétrons, então é negativo, mais 5 vezes 10 na 18 prótons, por isso que vai ser positivo, vezes a carga elétrica elementar do elétron, que é 1,6 vezes 10 na menos 19, tá? Para somar, quando tem soma e multiplicação, primeiro faz a soma, depois faz a multiplicação. Soma com base de 10, você soma os números da frente, mantém a base, mantém o expoente, só tem que cuidar se os expoentes são iguais. Aqui os expoentes são iguais, então é só somar. Menos 3 mais 5 vai sobrar mais 2, ok? Então, a carga elétrica vai ficar igual a mais 2 vezes 10 na 18, e aí vezes a carga elementar, 1,6 vezes 10 na menos 19, ok? Menos 3 mais 5 fica mais 2. 10 na 18 continua, e aí 10 na 18 continua, e continua a carga elementar 1,6 vezes 10 na menos 19. Agora a gente tem uma multiplicação com base de 10. Multiplica os números da frente, 2 vezes 1,6 dá 3,2, mantém a base de 10 e soma os expoentes. 18 menos 19 fica menos 1. Ok? Então, a carga elétrica total desse objeto é 3 vezes 10 na menos 1, ou se eu andar com a vírgula uma casa para lá, diminui o expoente, então a carga elétrica fica 0,32. Qual a unidade de carga elétrica? Coulombs. Isso aí, muito bem. Então, a carga elétrica dessa partícula fica de 0,32 coulomb. Ok? Entendida a questão? Professora, eu vou chorar, errei o sinal, professora. Por causa do meu sinal. Errei o sinal do três. Acho que eu descontei alguma coisa, né? Acho que meio ponto. Eu não ponhei esse menos 3 aí, professora. Eu somei 3 vezes 10 na 18 e mais 5 vezes 10 na 18. E esqueceu da carga elétrica do elétron? Isso, esqueci do menos 3. Que menos 3, filho? Ah, aqui na frente, tá. Uhum. Certo. Entendida a questão, então, agora? Então, vamos questão 7. Alguém quer ler? Ai, ai, ai. Duas partículas eletrizadas se encontram no vácuo fixas em suportes distintos. As forças de interação elétrica entre elas têm intensidades iguais a F. De acordo com a lei de Coulomb, se a distância entre as partículas dobrar, qual será a nova intensidade das forças de interação elétrica? Tá. Então, vamos olhar a lei de Coulomb aqui, ó. O que diz a lei de Coulomb? A lei de Coulomb diz que a força e a distância são inversamente proporcionais. Ou seja, se uma aumenta, a outra diminui. E aí eu tenho que lembrar que esse inversamente ainda tem um quadrado, tá? Então, a força e a distância, elas vão variar. A força vai variar com o quadrado da distância. Então, se a distância dobrar, o que eu posso dizer em relação à força? Ok? Acompanharam? Se a distância dobrar, significa que está aumentando, ao invés de aumentar em 2, como aquele 2 é ao quadrado, a distância está aumentando aquele fator de baixo aqui, ó, ele vai estar aumentando por 4, certo? Então, significa que a força vai diminuir por 4 também, ok? Então, se a distância dobrar, significa que a força vai ser dividida por 4. Certo? Conseguiram acompanhar e entender isso? Sim. Sim. Ok. Sim? Então tá. Questão 8. Considere a série triboelétrica ao lado. Por meio dessa série, é possível determinar a carga elétrica
adquirida por cada material quando são atritados entre si. O isopor, ao ser atritado com lã, fica carregado negativamente. De acordo com essa série, qual a carga da pele de gado quando atraída quando atritada com âmbar? Tá, então a série triboelétrica foi construída experimentalmente, né, verificando experimentalmente que carga cada corpo adquiria. Então essa série, ela é montada, e quando eu pego dois materiais de 2 em 2 aqui, o que vem primeiro fica carregado positivamente, o que vem depois fica carregado negativamente. Então, se eu pegar isopor e lã, a lã vai ficar carregada positivamente, o isopor vai ficar carregado negativamente, ok? Aí ele está perguntando, se eu pegar pele de gado, só que aqui está escrito pele de gato, né? Mas considera que é gado ali, tá? Se eu pegar pele de gado e atritar com âmbar, qual vai ser a carga da pele de gado? Positivo, eu acho. Positiva? Positivo. Por que é positiva? Porque naquela série lá vem primeiro a pele de gado e depois o âmbar, ok? Sempre nessa série, se você pegar de 2 em 2, o que vem primeiro fica positivo, o que vem depois fica negativo. Tranquilo? Ok. Questão 9, então, era só para vocês dizerem como que vocês construíram, não como que vocês construíram, mas como que funciona, né? O que que acontece? Então, quando você atrita o balão, por exemplo, né? Se usar o balão, se usar outro material, qualquer material que seja, você vai estar carregando aquele material, e aí quando você aproxima do eletroscópio, essas cargas vão ser transferidas, e são cargas de mesmo sinal, por isso que aquelas folhinhas, né, aqueles pedaços de folha de alumínio, eles vão abrir, eles vão se repelir, né, porque você está carregando ali com carga de mesmo sinal, por isso que ele vai se abrir, se repelir. Basicamente, bastava falar isso, tá? E aí eu considerava que... Oi? Aquele ponto extra que você dá é da 9 ou ele é fora? Não. A 9 é pergunta valendo 10. E aí o extra é além. Ah, por falar nisso, muito bem. Tem gente dessa turma que já estava que vai ter ponto extra para o próximo trimestre. Não deu para botar nesse. Tá? E aí vai ficar em haver já para o segundo trimestre. Vocês querem que eu fale quem é? Ou... Pode falar, por favor? Ô, professor, então a nota da prova lá não tem acrescido, você não acrescentou ponto. Já, o que está lá no SIGA já é acrescido de um ponto. Ah, beleza. Tá? Aí teve alguns casos que tirou 9,5, 10, por exemplo. Se você tirou 10 na prova, como é que eu vou botar um ponto extra? Não dá. Então, esse ponto extra vai para o próximo trimestre. Entendeu? Beleza. É o caso da Ana Luísa Zanini, que vai ficar com ponto em haver para o próximo trimestre. Eita, na turma B tem bastante, ó. O Vitor Bogoni, o Gustavo, o André, o Fernando e o Dalton. Então, já estão com ponto garantido no segundo trimestre. Perdão, prof, mas é sobre o que esse ponto extra? Do vídeo. Acho que você tirou 9,5 na prova, não foi? Ele não estava incluso já na prova? É extra. Se você tirou 7 na prova e fez o vídeo, você vai com 8. Se você tirou 9 na prova e fez o vídeo, vai com 10. Entendeu? Professor, por que tu não colocou, daí tirei 9,5 na prova, eu colocasse meio ponto e ficava com 10 e sobrava só meio? Ah, porque daí eu não vou lembrar se trimestre que vem que você tem meio, não é melhor deixar tudo pro outro? Você que sabe, dá no mesmo no fim, né? Eu achei melhor deixar tudo. 9,8 no boletim, entendeu? Daí, tipo, não sei se é redondo para 10 ou não. Eu Não também, entendi. prof. Eu fui com 9,9. Não dá para arredondar? Vou ver. Mas daí eu vou esquecer que você vai ter 0,9 para receber ano que vem, trimestre que vem. Vocês que sabem, eu posso ver ali, mas eu posso me esquecer daí, né, no próximo trimestre. Ah, então deixa. Você fechou com 9,9, Ana? Então tá.
tá, questão 10, vamos terminar? Duas pequenas esferas metálicas de mesmo raio, x e y, estão separadas no vácuo por uma distância de 0,3 metros. A esfera x tem carga mais 2 microcoulomb e a esfera y tem carga menos 4 microcoulomb. Essas esferas são colocadas em contato e a seguir separadas até que fiquem novamente a uma distância de 0,3 metros uma da outra. Calcule a força elétrica entre as esferas, A, antes do contato, B, depois do contato. Tá, então eu tenho duas cargas esféricas. No início, uma tem uma carga de 2 microcoulomb e outra tem uma carga de menos 4 microcoulomb. E aí depois a gente coloca as duas em contato. Quando a gente colocar as duas em contato, essas cargas elétricas elas vão se reorganizar, certo? E aí vai ficar cada uma com uma carga diferente do que está ali inicialmente. Então, ele quer a força elétrica antes do contato, então, quando elas estão com carga de 2 coulomb menos 4 microcoulomb, e depois do contato, quando elas tiverem uma nova carga. Força elétrica, vou usar lei de Coulomb, então, elas estão no vácuo. Então, a gente vai usar o K, o mesmo que a gente usou lá na questão 4, se eu não me engano, né? 9 vezes 10 na 9, Q1, esse valor, Q2, esse valor, a distância 0,3. Eu não sei por que vocês fizeram essa questão aqui sem substituir os valores, sem calcular nada, só com letra lá, e aí no final chegou uma fração. Fizeram parecido com o que a gente tinha feito num exemplo, eu acho, né? Mas não precisava, porque você tem todos os dados, é só substituir e calcular. Certo? Então, vamos tentar aqui. Força elétrica igual a constante vezes Q1 vezes Q2 dividido por D ao quadrado. Então, letra A, tá? Antes do contato. Então, na letra A, eu vou considerar, eles estão no vácuo, então o K é 9 vezes 10 na 9, vezes Q1, que é 2 microcoulomb. Quanto que vale o micro? É 10 na menos 6, né? Então, é 2 vezes 10 na menos 6, vezes esse menos 4, quando a gente calcula força elétrica, né? Lei de Coulomb. Lembram que as cargas estão entre duas barrinhas, então eu vou pegar só o valor, então esquece o sinal, fica só 4 vezes 10 na menos 6, dividido pela distância, que é 0,3 ao quadrado. Ok? Então, K, 9 vezes 10 na 9, Q1, 2 vezes 10 na menos 6, Q2, 4 vezes 10 na menos 6, dividido pela distância 0,3 ao quadrado. Multiplica os números, 9 vezes 2 vezes 4, 2 vezes 4, 8, 8 vezes 9, 72, né? Vezes 10 na 9, vezes 10 na menos 6, 10 na menos 6, vai ficar 10 na menos 3. Estão acompanhando? Dividido por 0,3 ao quadrado, que é 0,09. Ok? Acompanharam? Agora divide 72 por 0,09, ou escreve em notação científica. Vai ficar total de 0,8 newtons. Ok? Isso antes do contato. Depois do contato, o que vai acontecer? Aí nós temos que lembrar lá como a gente fez na questão, qual que era aquela questão? A questão 3, né? Vai haver uma reestruturação das cargas, a carga elétrica total inicial vai ser igual à carga elétrica final, Q1 linha mais Q2 linha. Então, a carga elétrica inicial do lado esquerdo vai ser igual à carga elétrica final do lado direito. O que é a carga inicial? Q1 mais Q2. Aí eu levo o sinal, ó. A carga 1 é mais 2 microcoulomb, menos a carga 2, que é menos 4 microcoulomb. Vai dar uma carga total de menos 2 microcoulomb. Eu já vou escrever aqui 10 na menos 6.
ok? Dá uma carga total de menos 2 vezes 10 na menos 6 microcoulombs. Significa que cada uma das duas cargas, depois que eu colocar cada uma das duas partículas, depois que eu coloco as duas em contato, vão ter uma carga de menos 2 dividido por 2. Então, Q1', a carga final da partícula 1 e a carga final da partícula 2 vão ser as duas igual a menos 1 microcoulomb. Menos 1 vezes 10 na menos 6 coulomb. Ok? E aí é isso que você vai usar para calcular a força elétrica agora, depois do contato. Considera que a partícula 1 e a partícula 2 têm carga de menos 1 vezes 10 na menos 6 coulomb. É o que vai mudar lá em relação ao item A, né? Vezes K vezes Q1 vezes Q2 dividido por D ao quadrado. Acompanharam, gente? O K continua sendo 10 na 9 vezes 10 na 9, vezes Q1, que agora é menos 1. Lembrando que para calcular a lei de Coulomb a gente não leva o sinal, então é só 1 vezes 10 na menos 6, vezes Q2, que também é 1 vezes 10 na menos 6, dividido pela distância, que é 0,3 ao quadrado. Ok? A constante K, 9 vezes 10 na 9, Q1 agora é 1 vezes 10 na menos 6, Q2 também é 1 vezes 10 na menos 6, dividido pela distância 0,3 ao quadrado. 9 vezes 1 vezes 1 fica 9. 10 na 9 vezes 10 na menos 6, 10 na menos 6, sobra 10 na menos 3. Dividido por 0,3 ao quadrado, que é 0,09. Então, fica 9 vezes 10 na menos 3, dividido por 9 vezes 10 na menos 2, fica 0,1. Certo? Conseguiram acompanhar a questão, entender a questão? Ok? Alguma dúvida? Ainda Oi? não cheguei nesse nível ainda, professor. Tá complicado. O que é complicado? Vamos por partes. Calcular a lei de Coulomb, ok? Tranquilo, professor. Tá, a lei de Coulomb, você pega lá os valores, substitui e calcula certo. A segunda parte, que é depois, quando a gente coloca as duas partículas em contato, a gente já tinha feito na questão 3 também, né? Acho que era na questão 3, né? Isso. Então, você vai colocar duas partículas carregadas em contato, são condutoras essas partículas, então elas vão se reorganizar as cargas elétricas. É isso que eu fiz aqui quando eu falo em Q1 mais Q2, certo? Que a gente vai somar as cargas, e aí, pelo princípio da conservação de carga elétrica, a carga elétrica inicial é igual à carga elétrica final, ok? Estão me acompanhando? Beleza. Aí você consegue encontrar qual vai ser a carga elétrica de cada uma depois do contato, e aí substitui de novo na equação da lei de Coulomb, né? Para encontrar a força depois do contato, certo? Eu acho que a maioria errou essa questão porque não substituiu os valores, né? Tentou fazer como a gente tinha feito no exemplo lá, só que no exemplo, nos exercícios, né? Lembram que tinha um exercício parecido que tinha que fazer a razão lá e tal? Era um negócio bem chatinho, assim. Só que não tinha os valores lá, né? E aqui tinha os valores, então era só substituir e calcular. E não precisava calcular, fazer razão nenhuma, era só calcular antes e depois. Certo? Mais fácil que o exercício lá, né? Ok? Alguma dúvida desse assunto? Podemos iniciar assunto novo. Assinaram a lista de presença já? Pronto, podemos encerrar esse tópico? Então, vamos seguir. Hoje, então, a gente vai começar a falar sobre o campo elétrico. O que é campo elétrico?
Travou. Professora, o conteúdo do trimestre passado a gente vai continuar usando nesse trimestre também? Na verdade, é uma continuação, né? Você precisa ter aquela base para seguir, mas não vamos mais falar sobre força, pelo menos não calcular diretamente, assim, né? Mas a gente vai precisar saber. Uhum. Ok? Então tá. Então vamos falar sobre campo elétrico. Campo elétrico e potencial elétrico. Para começar, a gente vai observar a região ao redor de uma carga elétrica. Então, o que acontece? Não sei, tem que lembrar lá. Qual que é a cor de Júpiter? Acho que é vermelho. Não, vermelho é Marte. É meio azulado, marronzado, não lembro. Bom, voltando aqui, então. Para a gente falar de campo elétrico, a gente vai começar observando a região ao redor de uma carga elétrica, tá? Então, como é que a gente consegue... Como é que uma carga elétrica consegue atrair ou repelir outras cargas elétricas? Como é que uma carga elétrica consegue enxergar outra carga elétrica, né? Através do quê? Então, vamos começar falando sobre o pêndulo eletrostático, tá? Se eu pegar esse bastão que está carregado e aproximar do pêndulo de qualquer lado, se eu pegar o pêndulo, o bastão, e aproximar do lado contrário, será que ele vai ter o mesmo comportamento? E se eu pegar em qualquer região? Ok? Estão me acompanhando? Se eu pegar esse bastão carregado aqui e aproximar do pêndulo aqui, de outra forma que não dessa daqui, será que o comportamento vai ser sempre o mesmo? Digamos que eu tenho o pêndulo aqui, e aqui está o bastão carregado. Será que se eu aproximar desse lado, vai ter sempre o mesmo comportamento? Será que sempre vai surgir uma força eletrostática no pêndulo, independente da forma de aproximação? O que vocês acham? Você colocar o bastão para baixo e a bola vai para cima. Você colocar na frente e vai para trás, é isso? Exatamente, mas vai ter o mesmo comportamento, né? Independente da região, de qualquer lugar ao redor dessa carga. Digamos que isso daqui seja o corpo carregado. E eu chego com outro objeto aqui. Em qualquer região que eu chegue perto dessa carga aqui, desse corpo carregado, ele vai ter o mesmo comportamento, que naquele caso ali era atrair, né? Isso aí, muito bem. Então ele sempre vai continuar sendo atraído, então, dependendo da posição. Exatamente, independente da forma como você aproxima, né? Se de cima, por baixo, de lado, de qualquer jeito. Certo? Mesmo se você pegar o bastão assim ou assim, vai ter o mesmo comportamento, né? Muito bem. Isso significa, ó, se eu tenho uma carga elétrica e toda a região ao redor dela vai ser afetada, significa que tem alguma coisa ao redor dessa carga elétrica, né? O que é isso ao redor dessa carga elétrica? É isso que a gente vai ver, tá? Aqui. Então, uma carga elétrica sempre estará sujeita a forças quando estiver em contato em qualquer região próxima ao bastão. Isso que eu falei, né? Qualquer região próxima vai afetar aquela carga ali. A carga elétrica do bastão altera toda a região em volta dele, provocando o aparecimento de forças em qualquer outra carga que esteja nessa região. Então, independente de como eu chegar, em toda a região ao redor do bastão vai ser alterada, vai sofrer a ação daquela carga ali. Então, a gente pode dizer que a força elétrica é uma força à distância, assim como a força gravitacional e a força magnética. Quando a gente discutir força, vocês vão ver que tem dois tipos de força. A gente pode ter forças de contato, que são aquelas forças quando você encosta dois objetos, por exemplo, chutar uma bola, jogar uma bola com um raquete, empurrar um objeto, isso são forças de contato. Você precisa ter o contato direto entre dois objetos.
E tem forças à distância. Essas forças à distância não precisa ter um contato direto, né? A força gravitacional, por exemplo, um objeto aqui na Terra vai estar sofrendo a atração gravitacional, mesmo que não haja um contato direto, né? Mesmo que ele não esteja lá na Terra, ok? Então, a força gravitacional, a força elétrica e a força magnética são forças à distância, certo? Tá, mas como que uma carga elétrica pode detectar uma outra carga elétrica, né? Como que, se eu tenho uma carga positiva aqui e uma carga negativa aqui, como que eu sei, como que elas se enxergam e aí vai provocar atração? Ou se for o contrário, se uma positiva e a outra positiva também, vai causar repulsão. Como que elas se enxergam? Essas dúvidas, elas persistiram por muitos anos, enquanto as forças de atração e repulsão eram explicadas como ação direta à distância. Então, pense. No início, eles diziam que essas forças de atração e repulsão, elas eram de ação direta, mas à distância, como se alguma coisa existisse entre essas duas cargas que fizesse uma enxergar a outra. Mas eles não conseguiam dizer o quê, tá? Então, dizia-se que se eu tenho uma carga elétrica e uma outra... Peraí, que eu venho querendo entrar agora. Bernardo é dessa turma? Bernardo Pinguni, é? Sim, ainda bem. Chegou cedo, Bernardo? Ou tinha caído a internet? Caiu de novo. O que eu estava dizendo? Então, como que uma carga consegue enxergar outra carga, né? Eles diziam, né, algum tempo atrás, eles diziam que existia uma força à distância, uma força direta à distância entre essas duas cargas, que alguma coisa fazia com que uma enxergasse a outra, mas eles não tinham uma explicação sobre o que era aquilo, tá? Aí, o Michael Faraday, que viveu lá entre o século XVIII e XIX, era um físico e químico inglês, ele não aceitava esse modelo de ser uma força direta à distância. Como que é uma força direta à distância? Ou é uma força direta ou é uma força à distância, né? Não tem os dois. E aí, observando o comportamento de limalhas de ferro, faz favor. O que são limalhas de ferro? São... fugiu a palavra. São pó, né? Pó de ferro não é pó. Aqui, ó. Isso daqui é limalha de ferro. É um pó, é um... Ai, meu Deus, fugiu a palavra agora. Sabe quando você aponta o lápis que tem aquele farelinho? É tipo farelinho assim, né? Mas é um farelinho de ferro. É ferro em pó. Isso é limalha de ferro. Então, quando ele observou esse comportamento dessas limalhas de ferro em ímãs, ele viu que tinha esse comportamento aqui, ó. Que parece que eles se atraem, né? Essas... A mãe não lembra, filha. A mãe não lembra. Parece que um lado atrai o outro, né? E aí, observando esse comportamento dessas limalhas de ferro, o Faraday, ele idealizou um outro modelo, introduzindo o conceito de campo. Então, esse campo que ele está dizendo seria uma região de influência para outros corpos. Então, ele está dizendo basicamente o seguinte: se eu tenho uma carga elétrica aqui, ao redor dessa carga elétrica vai ser gerado um campo elétrico, e se eu colocar uma outra carga elétrica ali, ela vai enxergar a primeira por causa do campo elétrico ao redor dela, ok? Muito bem. Então, assim como a massa de um corpo cria uma região de influência gravitacional, que é o campo gravitacional, os ímãs criam um campo magnético, a carga elétrica vai criar um campo elétrico ao seu redor, que vai modificar as propriedades do espaço ao redor dele também. Tá? Então, vocês não viram isso, mas vão ver logo ano que vem, né? Quando a gente falar de forças, o que é a força gravitacional? O que é o campo gravitacional? Qualquer objeto que possui massa, possui associado a ele um campo gravitacional. Esse campo está associado a uma força gravitacional, que está associada a uma aceleração gravitacional.
Quanto maior a massa, maior esse campo gravitacional. Tá? Então, aqui na Terra, o corpo de maior massa que nós temos é a Terra. Por isso que todos os objetos são atraídos para esse campo, para a Terra. Tá? Então, associado ao campo gravitacional, tem uma força, e a essa força a gente associa uma aceleração, que é a aceleração da gravidade. Por isso que todo objeto aqui na Terra vai cair com essa aceleração da gravidade. Tá? Isso vocês vão ver quando a gente falar de forças lá ano que vem. Geralmente via-se no primeiro ano, mas como a gente reorganizou, agora vocês vão ver no segundo ano. Oi? Alguém chamou? Então, se um objeto maior que a Terra, se ele chegar próximo à Terra, a Terra vai ser atraída para aquele objeto? Isso. Por que a Terra circula ao redor do Sol? Porque tem uma atração entre a Terra e o Sol, né? Ah, tá, beleza. Isso aí. Se a gente for para a Lua, daí a gente vai estar sujeito à ação da gravidade da Lua, for para Júpiter, Saturno, etc., né? Porque são os corpos de maiores massa, né? Quanto maior a massa, maior a atração gravitacional. Isso aí. E aí, o Faraday, né? Ele tentou associar à carga elétrica também um campo semelhante ao campo gravitacional, semelhante ao campo magnético, né? E aí, então, a gente pode dizer que uma carga elétrica também vai modificar as propriedades do espaço ao seu redor, ou seja, ao redor de uma carga elétrica também vai existir um campo, e esse é o campo elétrico, tá? Então, campo é uma região não material, pode não ter material nenhum, que existe ao redor de todo o corpo eletrizado e que faz a intermediação na troca de forças com outros corpos eletrizados. Então, se eu tenho uma partícula carregada, essa carga dela gera um campo elétrico ao seu redor e é através desse campo elétrico que ele vai interagir com outra partícula carregada também, certo? O campo elétrico, ele surge ou se instala preenchendo todo o espaço ao redor do corpo assim que ele for eletrizado. Então, se essa carga ficou carregada agora, imediatamente ela já cria um campo elétrico ao redor. Tá? E aí, essa região é chamada de campo elétrico. A rapidez da instalação do campo elétrico depende da natureza do meio que envolve a carga. Tá? Se eu tiver algum meio material envolvendo a carga, essa rapidez vai ser um pouco maior ou um pouco menor. No vácuo, o preenchimento da carga elétrica, do campo elétrico, ele se processa com aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, ou seja, na velocidade da luz. E aí a gente pode dizer que se existe uma carga elétrica, vai existir um campo elétrico, tá? Porque quando eu crio, essa carga passa a ser, quando esse corpo passa a ser eletrizado, automaticamente vai criar um campo elétrico ao redor, tá? Então a gente pode concluir que se existe uma carga elétrica, existe um campo elétrico. E vice-versa. Se existe um campo elétrico, é porque existe uma carga elétrica, tá? Então, a gente diz que carga elétrica e campo elétrico são indissociáveis. Eu não consigo separar uma carga elétrica de um campo elétrico. Sempre que há uma carga elétrica, há um campo elétrico ao redor dela. E sempre que existe um campo, é porque tem uma carga elétrica associada a ele. Ok? Então, sempre que eu tiver uma carga elétrica, ao redor dessa carga elétrica vai ter um campo. Por isso que qualquer outra partícula que se aproxime vai sofrer ação desse campo elétrico. Certo? O conceito de campo, ele explica que a troca de força entre duas partículas separadas por certa distância decorre do fato de que cada uma delas fica sob influência do campo da outra. Então, por que se eu mudo a distância de uma partícula, se eu mudo a distância entre as duas partículas, por que muda a força? Porque vai mudar a interação dessas duas partículas através do campo, né? Pelo campo. O campo vai depender da distância, né? É por isso que a força também depende da distância. Certo? E o campo elétrico, ele é o agente físico responsável pelas forças de atração e repulsão entre as cargas. Ele é o mecanismo mediador que explica a interação à distância. Então, lembram lá que eles diziam inicialmente que era uma força
direta à distância. Quem faz essa força direta à distância é o campo elétrico. Então, uma carga vai enxergar a outra por causa do campo elétrico gerado por ela, tá? E aí, a explicação do campo elétrico torna visível a ideia de que mudança de posição de uma carga se manifestará na outra em um intervalo de tempo muito curto, mas não nulo. Então, se eu mudo a distância entre as partículas, né, vai haver uma mudança na outra partícula, e esse intervalo, essa mudança vai ser muito rápido, mas não vai ser nulo, não vai ser exatamente na hora, tá? E o campo elétrico, ele tem a capacidade também de armazenar energia. Então, através do campo elétrico, eu consigo armazenar energia. Assim como vocês vão ver lá depois, quando a gente falar de campo gravitacional, a gente consegue armazenar energia também do campo gravitacional, ok? Tudo bem até aí? Conseguiram acompanhar tudo? O que é campo elétrico? Muito bem. Então, quando a gente falar sobre grandezas físicas, o que são grandezas físicas? Qualquer grandeza que descreva alguma propriedade. Massa, tempo, velocidade, tudo isso são grandezas físicas, certo? Nós temos dois tipos de grandeza física. Grandeza física escalar e grandeza física vetorial. A grandeza escalar, eu só preciso dizer o valor dela e a unidade. Tempo, por exemplo, eu só preciso dizer, agora são 2 horas, número e unidade, e a gente consegue entender essa grandeza, ok? Isso é uma grandeza escalar. Agora, quando uma grandeza precisa, além do valor e da unidade, dizer qual é o sentido e a direção, como a força, por exemplo, né? Força é uma grandeza vetorial, e aí, nesse caso, se eu preciso dizer qual é a direção e qual é o sentido, aí eu tenho uma grandeza vetorial, ok? O campo elétrico é uma grandeza vetorial. E aí eu associo ao campo elétrico um vetor campo elétrico. Esse vetor campo elétrico, ele vai dizer qual é o sentido e qual é a direção do campo elétrico gerado por uma carga geradora, ok? Então, por convenção. Opa, deixa eu colocar aqui. Se tá aqui, peraí. Por convenção, o sentido do campo, ele vai ser para fora se a carga geradora for positiva e para dentro se a carga for negativa. E a direção é sempre na direção que liga a carga ao ponto que eu quero analisar. Tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho essa partícula Q, que a gente chama de partícula geradora, carga geradora, porque é ela que vai gerar o campo elétrico. E eu quero saber, nesse ponto aqui, qual é a direção e o sentido do campo elétrico, tá? A direção é sempre uma linha que liga a carga ao ponto, então vai ser nessa direção aqui, e o sentido vai ser para fora, se a carga for positiva, e para dentro, se a carga for negativa. Ok? Direção, sempre a direção que liga a carga ao ponto que eu quero analisar. O sentido, para fora, se a carga for positiva, para dentro, se a carga for negativa. Ok? Muito bem. Então, a gente associa esse vetor campo elétrico para constatar a existência do campo elétrico gerado por uma carga no ponto P. E aí, para isso, a gente usa uma carga de prova Qzinho. Então, quando falar de Qzão, é a carga geradora, a carga que vai gerar o campo elétrico, e uma carga Qzinho, Q minúsculo, é uma carga de prova. A gente coloca essa carga de prova para conseguir detectar o campo elétrico, para conseguir determinar a força elétrica, tá? Então, essa carga vai ficar sob a ação da força F, gerada pela carga geradora. Então, a gente define o campo elétrico E como sendo a razão entre a força sobre a carga de prova, tá? E essa é a carga de prova. Então, o campo elétrico é igual a força elétrica dividido pela carga de prova. E aí, a força elétrica, se eu quiser descobrir a força elétrica, esse Q que está dividindo passa multiplicando, então vai ser o Q, a carga de prova, vezes o campo elétrico. Unidade NSI para campo elétrico, Newton por Coulomb, tá?
campo elétrico, então, vai ser dado por Newton por Coulomb. Exemplo. Ai, deixa eu tomar uma água. Considere a carga geradora Q fixada em O. Não, tá chovendo, não. Considere a carga geradora Q fixada em O e a carga de prova Qzinho colocada em P. Represente o vetor campo elétrico em P e a força atuante na carga de prova para os seguintes casos. A. Quando Q é maior que zero e Qzinho maior que zero. B. Q maior que zero, Qzinho menor que zero. Tá, então, vamos analisar a questão. A questão está dizendo que tem uma carga Q geradora aqui no ponto O. Maria Luísa, dá licença. E aqui no ponto P, eu coloco uma carga de prova Q, minúscula. Ele quer saber que é que represente o campo elétrico e a força que atua na carga de prova Qzinho, quando a carga geradora for positiva e a carga de prova positiva também, tá? Então, o que interessa? A direção do campo elétrico vai ser a direção que liga as duas cargas. Então, eu pego aqui e desenho uma linha tracejada ligando essas duas. Aqui, ok? Vou representar por uma carga positiva, na letra A as duas são positivas, então aqui o Qzão positiva, o Qzinho positivo. A direção é a direção que liga as duas. O campo elétrico, como a carga é positiva, vai ser para fora. E a força, lembram, se as duas cargas são positivas, elas vão se afastar. Então, a força vai ser para fora também, ok? Letra B, quando a carga geradora for negativa. O que vai mudar? Quando a carga geradora for negativa, o campo elétrico vai estar na mesma direção que liga as duas cargas, só que agora, como essa é negativa, o campo elétrico vai ser para dentro. Ok? E a força elétrica, como eu tenho duas cargas de sinais contrários, vai ser para dentro também a força, vai ser no sentido de atração. Ok? Entenderam a questão? Entenderam a questão? Caiu minha internet? Estou aqui falando a meia hora sozinha. Quando for Eu entendi positivo, mais ou fora, menos só. e negativo dentro. Oi? Quando for positivo, sempre vai ser para fora, e quando for negativo, sempre para dentro. Exatamente. E o que importa isso é a carga geradora. A carga de teste não importa para o sentido do campo, tá? A carga teste vai importar quando a gente for ver a força elétrica, mas o campo não importa. Para a gente saber o sentido do campo, só importa a carga geradora. Se a carga geradora é positiva, o sentido vai ser para fora. Se é negativo, o sentido vai ser para dentro. Ok? Independente do sinal da carga de prova, de teste. Certo? E aí tem umas observações aqui, ó. Deixa eu seguir, ver se fica mais claro. O sentido do vetor campo elétrico não depende do sinal da carga de prova Qzinho, só do sinal da carga geradora. Então, se a carga geradora é positiva, o vetor campo elétrico é de afastamento ou para fora. Então, se a carga é positiva, o campo elétrico vai ser para fora. Se a carga é negativa, o campo vai ser para dentro, ok? A existência do campo elétrico não depende da carga de prova. Então, a carga de prova, independente de ter essa segunda carga Qzinha ou não, vai existir um campo elétrico que quem gerou foi a primeira carga, não a segunda. Tá? Então, independente dessa segunda carga existir ou não, existe o campo elétrico. A gente só coloca uma carga de prova para a gente conseguir determinar a força elétrica entre elas, ok? É o que está dizendo ali nesse item. A carga de prova é utilizada somente para tornar possível a medida da força elétrica, permitindo evidenciar a existência do campo elétrico. Então, eu coloco a outra carga, né, o Qzinho, para conseguir determinar a força elétrica, e aí, se existe força elétrica, existe campo elétrico. A carga de prova Q também cria um campo elétrico. Ah, isso é importante, ó. A carga Qzinha de prova, ela também vai criar um campo elétrico ao redor dela. Por isso que essa carga de prova, ela tem que ser bem menor do que a carga geradora.
para que o campo elétrico dela não interfira no campo elétrico da carga geradora, tá? Então, só algumas observações importantes. Tudo bem até aí? Então, exercícios. Ok? Então, comecem a fazer os exercícios aí. Quando terminar 1, 2, me avisem que aí a gente passa para outra página que tem mais aqui. Deixa eu atender uma pessoa chata aqui que está incomodando. Pessoal, então eu vou deixar esses exercícios lá junto com os slides no Siga. Resolvam, que aí na próxima aula a gente corrige. Na próxima aula de vocês é segunda, né? Que vai ser os conselhos, né? Então a gente não vai ter aula nessa semana, vai ficar só na próxima. Ô, professora, ali na 12 a gente vai usar aquela fórmula lá do campo elétrico, que é de I igual a F. Isso aí. Campo elétrico, força sobre carga. Tá, então a aula que vem não teremos, que será os conselhos. Os representantes vão participar dos conselhos, né? Então fiquem atentos que vocês vão receber os convites, se já não receberam. Já receberam os convites? Ô, professora, nessa semana, segunda-feira, a gente não terá aula com você, daí esse exercício vai ficar como tema ou você vai passar mais alguma coisa pra gente fazer assíncrono? Não, fica como tema daí esses exercícios. Tranquilo então, professora. Ok. Muito bem, gente. Então, qualquer dúvida, mandem um e-mail lá, a gente marca o horário. Vou liberar vocês aí com 5 minutinhos para fazerem os exercícios sossegados. Tem esses 2 e na outra página tem mais um. Eu vou compartilhar lá no Siga já para que vocês consigam resolver. E é isso. Um abraço, até a próxima. Aos representantes, até o conselho. Tchau, gente. Um abraço. Tchau. Tchau, professora. Bom final de semana. Tchau. Vocês também. Você vai conseguir colocar ainda hoje isso aí? Oi? Slide? Vai conseguir colocar ainda hoje os slides? Não sei se eu vou conseguir, né? Porque tem que subir a aula no YouTube, tem que baixar, tem que subir no YouTube, colocar no Siga, e eu tenho aula daqui a pouco, não sei se eu vou conseguir hoje. Ah, tá. Mas aí até amanhã então? Amanhã eu coloco. Beleza. Tchau. Então, tá. Tchau, tchau. Tchau, professora. Tchau. Até a próxima.